Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando, do curso de Fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. Esse é um tutorial básico para a utilização do Google Forms para avaliações e atividades remotas com os alunos. Aí o usuário pode criar e acompanhar pesquisas, enquetes, questões discursivas e muito mais. O Google Forms é um serviço gratuito para criar formulários online. Você vai poder produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações, tanto em escala numérica, matriz e outras. E pode ser usado no navegador ou no celular. Para usar é bem simples. Você acessa o forms.google.com ou você vem aqui na sua janela do Google, está aberta, com seu e-mail acessado. Você vem nesse Google Apps. E aí você acessa os formulários do Google aqui. Né? Ele vai estar junto aqui nos aplicativos. Você clica em formulários. Abertos os formulários, aí vai ter os anteriores. Se você não tiver um anterior, vai estar vazio aqui. Você escolhe, aqui tem alguns modelos prontos para você seguir. Ou você clica em branco. Aí vai ser aberto um novo formulário, o teste. Né? Aí você vai dar um título e uma descrição por formulário. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vou colocar Form 1 e uma descrição, que, por exemplo, é feito por mim, professor Fernando. E colocar aqui a descrição de como deve ser respondido. A resposta deve ser entregue dentro de... Vamos colocar aí 45 minutos. Eu coloco uma descrição breve sobre o que é a prova de tal coisa, etc. Então você vai criar a sua primeira pergunta. Então esse bloco aqui é a primeira pergunta. Aí você começa o preenchimento das perguntas de acordo com o modelo de questão que você selecionou. Se é um texto curto, aqui você vai ter essas opções. Se é uma resposta curta, se é um parágrafo, se é uma resposta de múltipla escolha que exige só uma resposta, ou uma caixa de seleção, que pode ser mais de uma, ou mesmo uma lista suspensa, que é só uma resposta também. Você pode ter feito também um upload de arquivo, ou seja, você pede um arquivo em Word, Excel, PowerPoint, uma foto, etc. Uma escala linear, quando você tem que graduar uma resposta, por exemplo, de 0, ou de 1, 2, 3, 4, 5, de menos para mais, de mais para menos. Uma grade de múltipla escolha, quando você tem que selecionar, por exemplo, aqui você adiciona os títulos das linhas e aqui das colunas. Então você gera eu vou gerar uma pergunta para vocês verem como que é que se responde. Então, o título das linhas e o das colunas. E também a grade de caixa de seleção, que você pode selecionar várias respostas. Aqui de data e horário para ser preenchido. Esses são os tipos de pergunta. Então, na resposta curta, desculpa, também você pode colocar a foto aqui no campo de pergunta. Então, você pode vir aqui e escolher uma foto qualquer, né? Por exemplo, fazer uma pesquisa no Google Fotos, escolher uma imagem de um carro. E aí dentro do Google Fotos eu posso escolher pela minha câmera, fazer um upload por URL, etc. Né? Então vou selecionar um carro, por exemplo, deixa eu ver aqui. Então posso aqui perguntar desse carro aqui. E a partir da hora que carregou a imagem, eu posso fazer uma pergunta em relação à imagem, por exemplo. Qual a marca do carro? Aí você pode colocar as opções da pessoa ou escrever aqui, né? Pode colocar aqui as opções da pessoa escrever. Ou pode colocar também múltipla escolha. Qual a marca do carro? Então você coloca a opção 1. Eu vou colocar Mercedes. Opção 2 eu coloco BMW. Opção 3 eu coloco um Fusca. Opção 3 eu coloco
Chevrolet. E assim por diante. Então eu posso colocar várias marcas. E aí eu colocar uma resposta, né? E a pessoa responde. É uma múltipla escolha. Eu posso colocar também mais de uma resposta. Então eu clico em outra caixa de seleção. Por exemplo, caixa de seleção. Então aqui eu posso selecionar mais de uma resposta certa. Bom, no caso de perguntas para curto, eu também posso validar essas respostas. Por exemplo, aqui no campo inferior, eu posso vir aqui, torná-la obrigatória. Eu posso copiar essa pergunta, por exemplo, eu posso duplicar ela. Então, eu vou ter outra vez essa mesma pergunta. E aí eu posso mudar a foto, permanecendo as mesmas configurações, mudar a pergunta, etc. Né? Aqui, eu também na resposta curta, que é só nela, eu posso vir aqui e fazer a validação da resposta. Né? A validação da resposta permite que eu adicione, por exemplo, uma resposta esperada. Pode ser um número, um texto esperado, um comprimento de resposta, ou seja, por caracteres ou palavras, e aí uma expressão regular. Então, por exemplo, se for uma expressão regular que contém, por exemplo, a palavra BMW, então tem que conter essa resposta, né? Eu posso torná-la obrigatória, ou seja, não passa para frente, ou não envia se não responder essa pergunta. Então eu posso fazer uma descrição da pergunta também, por exemplo, qual a marca do carro? Aí eu coloco aqui, ó, escreva o modelo ou a marca desse. Por exemplo, aí fica aí uma descrição abaixo da pergunta principal. E aqui eu tenho a opção de excluir a pergunta, né? Isso na resposta curta. Nas outras eu tenho basicamente a descrição, né? Bom, a partir daí nós temos as configurações. Aqui na pergunta, por exemplo, na múltipla escolha, por exemplo, eu posso ter a opção de colocar para cada uma, por exemplo, ter uma imagem aqui, ou posso ter um texto, né? Eu posso excluir, por exemplo, essa imagem se eu quiser. Eu removi a descrição. E excluí a pergunta. Então aqui, qual a marca do carro? Então eu posso vir aqui e adicionar, por exemplo, qual a marca do carro? Não, posso colocar qual carro é o BMW. Aí eu seleciono aqui uma imagem e pesquiso no Google. Imagem BMW. Então aqui eu vou ter um carro BMW aqui qualquer. Então tem uma pequena imagem aqui, que é um carro. Eu posso adicionar outro. Aí eu posso colocar outras imagens de carro para ele escolher qual é o BMW. Bom, no caso de adicionar seções, por exemplo, eu vou adicionar uma nova seção aqui. Então, seção 2 de 2. Então, a seleção de 1, seção 2 de 2. Então, quando eu estiver respondendo, eu vou para uma nova seção. Por exemplo, aqui eu vou colocar pergunta 2. Então, eu vou colocar aqui, seção 2. Aí eu coloco uma descrição dessa nova seção, qualquer coisa. Se eu quiser separar a prova, né, em seção, eu vou visualizar aqui para vocês verem como fica. Então aqui tem a primeira pergunta, então eu cliquei aqui, opção 1,
próxima. Aí eu passo para a próxima. Então, seção 2, blá blá, e começo a adicionar perguntas aqui. Então, vou voltar. Bom, também a opção aqui nas configurações. Então, eu vou aqui nas configurações do questionário. Então, aqui na parte geral, eu tenho como coletar e-mails e mandar um recibo de resposta para os alunos. Então, se a pessoa que responder solicitar ou sempre. Então, você pode, sempre que a pessoa fizer, enviar, ele já recebe um recibo dessa resposta, o que ele respondeu na prova. Ou você pode só se a pessoa solicitar o recibo. Ou não, pode deixar sempre ele não receber o recibo. Aqui no caso, se você deixar essa opção de restringir aos usuários do Unisalesiano, quem tem e-mail diferente do Unisalesiano não vai conseguir responder. Então, tem que deixar essa opção desmarcada. Tem também a opção de limitar a uma resposta, que isso aqui é importante porque às vezes o aluno responde uma vez, depois ele quer responder outras vezes. Então é importante que o aluno faça uma resposta apenas. E também os participantes podem editar após o envio. Se for permitido isso aqui, ele pode fazer uma prova, depois ele edita novamente. Então não é importante, não é necessário deixar clicado aqui. Já ver gráfico de sumário, resumo das respostas de texto, não acho importante também não. Agora na apresentação. Então ele vai permitir que você mostre a barra de progresso do quanto ele já está próximo de terminar a prova ou está longe de terminar a prova. Então ele vê uma barra de progresso aqui embaixo. Embaralhar a ordem das perguntas. Isso aqui é importante só se as perguntas não forem numeradas. Se as perguntas forem numeradas, confunde um pouco, porque às vezes ela começa da 10, depois vai para 7, depois 2, a 2. Então, se a pergunta não for numerada, é importante para que ele possa fazer e não colar, né? Já dificulta um pouquinho a cola. E mostrar link para enviar outra resposta. Só é habilitado isso aqui quando eu não deixo ela limitada a uma pessoa. Tá bom? Então, sempre que a pessoa estiver respondendo um questionário, ela vai estar logada aqui com um e-mail do Gmail. Se por acaso ela sair do e-mail dela, outra pessoa vai poder responder. E aqui uma mensagem de a confirmação de que foi enviado. Então, a prova ou trabalho recebido com sucesso. Aí, salvar. Aí também tem os testes. Isso aqui é importante. Então, ó, criar teste. Ao selecionar a opção do teste, serão habilitadas as pontuações para a pergunta. Então, você deve voltar ao quiz e configurar as respostas corretas e a sua pontuação, ou seja, o peso. Há a opção de liberar a nota imediatamente após o envio das respostas ou após a sua revisão manual. Se as pessoas que responderem podem ver. Aí, se as pessoas que responderem podem ver se as perguntas estiveram erradas, as respostas corretas e os valores dessas. Então, vamos aqui atribuir um teste. Esse modo bloquear de Chromebooks ainda não está ativado para a nossa empresa. Aqui, liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de uma revisão manual. Que aí vai ser o professor que vai liberar a nota depois. E se as pessoas que responderam, os alunos, podem ver as perguntas erradas, a resposta correta e os valores de cada uma. Tá bom? Então, vou deixar salvo aqui essas configurações. Limitar a uma pessoa e não restringir. E não editar após o envio. Logo apareceu aqui, então, como eu falei que só pode uma pessoa responder por vez. Então, endereço de e-mail da pessoa. Já apareceu aqui, para ela colocar o endereço de e-mail dela. Bom, após a ativação aqui de teste, eu tenho a opção, então, aqui agora, por exemplo, de ter uma chave de resposta. Ao clicar sobre ela, você poderá escolher a resposta correta e atribuir uma pontuação. Então, você vem aqui em chave de resposta, você vai escolher a resposta correta, que é essa aqui, por exemplo,
Então, deu o checkzinho aqui de correto e valendo 1 ponto. E na opção 2 está incorreta. Aí eu posso até adicionar um feedback de resposta. Que eu venho aqui, se a resposta for incorreta, então eu posso escrever qualquer coisa dizendo que ficou incorreta. Putz. Não foi dessa vez. E se a resposta for correta, posso colocar um Yupi. Que bom. Você acertou. E aí eu salvo aqui. Eu também posso adicionar um link para algum link ou, no caso, um vídeo, se ele acertou ou errou. Então aqui eu posso sair, então, clicando no concluído. E aí eu vou voltar de volta ao conteúdo da questão. Bom, para a edição da aparência do questionário, você vem aqui em personalizar tema. E aí você pode adicionar uma imagem de cabeçalho da sua escolha ou colocar uma cor diferente para o tema. Então você pode vir aqui e colocar um tema, por exemplo, verde. Então tudo vai ser verde por em cima. Mudar a cor do plano de fundo, por exemplo. E também mudar o estilo da fonte. Pode ser básico, pode ser um cantileiresco aí. Formal. Ou pode ser divertido, que é numa fonte mais tranquila, mais informal, né? E escolher uma imagem também. Essas são poucas as alterações que dá para fazer. Então você pode vir aqui escolher uma imagem para colocar no plano de fundo lá em cima. Eu vou colocar uma ilustração qualquer. Então lá em cima você vai ver a ilustração. Bom, a cada alteração que você fizer, você pode vir aqui em visualizar. Você vê como que o questionário tá, a aparência dele, tá bom? A internet está um pouco lenta agora. Então, esse questionário, apesar de ser aqui só a visualização, mas ele também envia a resposta, tá bom? É o jeito que ele fica. Então aqui você coloca o seu endereço de e-mail e aqui você escolhe, aí começa a responder as perguntas. Então você clica em próxima para ir para a próxima questão. Então aqui tem a próxima questão e enviar. Bom, nesses 3 pontinhos aqui, ó, nesses 3 pontinhos tem mais opções. Então você pode fazer uma cópia desse questionário inteiro, mover ele inteiro para a lixeira, imprimi-lo, adicionar colaboradores, se você tem outro professor ou monitor que você quer disponibilizar, o importante é um colaborador, né, desse questionário, essa prova, pode ser o coordenador, supervisor, o professor, orientador, etc. Você pode adicionar um colaborador, né, e tem outras preferências aqui também, que no caso você pode coletar de todos os questionários o endereço de e-mail, o valor padrão da pontuação pode ser normalmente 1 e tornar as perguntas obrigatórias de todos os questionários. Tudo isso ainda é dentro da aba de perguntas. No caso, se você ir na aba de respostas, que é aqui do ladinho, você encontrará aqui a chave de aceitação de respostas. Essa chave é importante porque se você tiver com tempo, ó, eu tenho 45 minutos de prova, então
Deu os 45 minutos, eu venho aqui, aí você vai ver todas as respostas aqui. Você vem aqui e seleciona, você clica aqui, vai não estar aceitando mais a resposta. Então, quando o aluno tentar acessar, não vai conseguir. Se ele estiver respondendo e não enviou ainda, o link fica inabilitado, então ele não consegue enviar mais. E aqui você gera, né, cria uma planilha para disposição dessas respostas. Então, eu vou fazer uma resposta aqui para vocês verem como fica. Tá bom? Então, vou visualizar. Vou colocar uma segunda pergunta aqui. Então, aqui vai ter uma segunda seção. Aqui é o botãozinho de adicionar perguntas. Aqui, quando você adiciona, você faz uma pergunta. Qual o seu... Vamos colocar uma pergunta bem... qual o diagnóstico do paciente? Então, tem aqui vou colocar uma lista suspensa. Então, vou colocar as opções. Ele tem osteoartrose, ou ele tem psoríase, ou ele tem rinite, ou ele tem infarto. Coloquei coisas bem aleatórias. Então, aí você pode tornar a pergunta obrigatória e clicar uma chave de resposta. Qual é a pergunta certa? Então, de acordo com os dados em algum lugar, você pode colocar aqui que ele tem a rinite, né, e colocar a pontuação 1 ponto. Concluído, voltei para o conteúdo da resposta, né. Depois eu falo também sobre ir para a sessão com base nas respostas. Aqui a gente tem então, já está salvando tudo automaticamente. O que é importante, sempre dar um título para o questionário. Então, aqui ó, Form 1, já deu o título de acordo com o título do formulário. Aqui também na aba de respostas, você tem aqui selecionar destino da resposta, e você ainda não tem um destino para as respostas, alguma tabela, alguma coisa. Você pode fazer o download das respostas em modo .csv, você abre no Excel, ou excluir todas as respostas. Também receber notificação por e-mail para todas as respostas. Aqui, você clicando aqui, vai criar uma planilha. Então, eu vou aqui responder uma vez para vocês verem o modelo de resposta. Visualizar. Então, endereço de e-mail, vou colocar meu e-mail. Isso aqui é a opção 1. Próximo. Então, qual o diagnóstico? Aí, aqui é uma lista suspensa. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer as opções. Então, vou colocar aquela estava certa, vou colocar uma errada aqui. Vou colocar osteoporose. E enviar. Prova recebido, está errado aqui o português, é recebida com sucesso. Então, aqui tem a opção de ver pontuação. Então, aqui, ó, qual é o carro BMW? Aí eu coloquei certo, e que bom, você acertou. No caso, qual o diagnóstico do paciente? Eu errei, né? A resposta certa seria rinite. Então, já deu a resposta e mostrou que estava errado aqui, né? Isso aqui dá para ver a pontuação. Bom, então vocês viram como é a resposta, mas aqui eu tenho uma resposta já. Então aqui ele mostra a pontuação de acordo com as informações de cada pergunta. Qual o diagnóstico de pergunta? Resposta correta, 0 de 1. Então só uma pessoa respondeu e ela errou. Então aqui, qual o carro? Toda pessoa que respondeu certo, porque foi apenas uma. Isso aqui é um resumo das respostas. Aí tem aqui por pergunta. Então, aqui ó, na pergunta 1, né, uma resposta certa. E na pergunta 2, uma resposta incorreta. E aqui de forma individual. Então, quem respondeu? No primeiro, que fui eu, Fernando Fabrique, né, não estou pedindo um e-mail aqui. Perdão, não estou pedindo meu nome, só o e-mail.
Então, qual é o carro BMW? Eu respondi corretamente e o segundo eu errei. Então, você pode ver que há várias formas de você ver as respostas dos alunos. E daqui, liberar a pontuação, né? Ó, pontuação liberada em 1º de abril, 17h31, aí você libera a pontuação para a pessoa, para todos os participantes, ou só para a Fabric. Então, aqui você coloca o e-mail, enviar e-mails e liberar, né? Pode até colocar uma mensagem aqui para a pessoa ver. Eu posso colocar: parabéns, você finalizou e recebeu sua nota. Então, eu vou liberar de todos? Sim, beleza. Enviar e-mails. E aí vai chegar no meu outro e-mail essa resposta aqui das notas, tá bom? E por fim, para gerar ou para enviar isso aqui para todos os alunos, você vem em enviar. Aí você pode escolher se vai por e-mail e tal. Eu prefiro um link. Então, clique em URL curto para não ficar muito grande. E aí eu copio esse link e envio por onde eu quiser. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser pelo Google Classroom, né? Pode ser pelo Hangouts, etc. Isso aqui dá para ser respondido em celular, dá até para ser pelo Facebook, Twitter, e também pelo site. Eu posso tirar aqui um código e colocar no site do Salesiano, por exemplo, o site da Físio. Então, como eu disse para vocês, esse URL é o endereço do questionário eu envio para os alunos responderem. Então tem que ser exatamente naquele horário e com término. Aí terminou o período, você vem aqui em aceitando resposta e deseleciona aqui. E aí você vai ter um encerramento dentro daquele período, o preenchimento da prova. Bom, eu espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, vocês podem me contatar. Eu estarei à disposição para explicar novamente, para ser mais claro, talvez. É muita informação em pouco tempo, mas eu acredito que foi claro. Fazendo um resuminho, seleciona, você está logado no e-mail, você vem, por exemplo, aqui. Então vamos lá. Para o meu e-mail institucional, vem aqui, Google Apps, formulários, e começa o preenchimento das perguntas a partir de um em branco, tá bom? E aqui fica salvo, tá vendo aqui? Form 1. Você pode vir aqui e editar o formulário novamente, tá bom? Então aqui tem os tipos de pergunta também. Você pode colocar vídeo, adicionar seção, imagem. Você pode adicionar um texto, né, um título, descrição, por exemplo, sem ser uma pergunta, não vai ter resposta alguma aqui. E também importar perguntas de outro questionário. Beleza? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até uma próxima. Um abraço, bom trabalho para vocês nesse momento de crise, de isolamento.